Aos participantes do Simpósio Internacional de Mariologia, o meu abraço. Convidado que fui pelo Dr. Alex, um dos participantes, venho aqui para incentivá-los. No estudo da Mariologia. Aos participantes do Simpósio Internacional de Mariologia, o meu abraço. Convidado que fui pelo Dr. Alex, um dos participantes, venho aqui para incentivá-los no estudo da Mariologia. Sou o Dom Darcy José, arcebispo de Diamantina. Aos participantes do Simpósio Internacional de Mariologia, o meu abraço. Convidado que fui pelo Dr. Alex, um dos participantes, aos participantes do Simpósio Internacional de Mariologia, o meu abraço. Convidado que fui pelo Dr. Alex, um dos participantes, venho aqui para incentivá-los no estudo da Mariologia. Sou o Dom Darcy José, arcebispo de Diamantina, e por muitos anos vivi e trabalhei no Santuário de Aparecida, onde bate o coração católico do Brasil. Ali eu fui padre confessor, ecônomo do santuário, reitor e tive a graça também de ser bispo auxiliar. Muito aprendi com o povo sobre Maria, mas vejo também a necessidade de aprofundarmos na teologia sobre essa mulher incrível. Maria é um mistério profundamente humano e profundamente divino. É só nós pensarmos, não? Ela é criatura e mãe do Criador. Ela é filha e, ao mesmo tempo, mãe de Deus. Ser humano que o pecado não tocou. Antecipou o destino da humanidade, eternizar-se no amor de Deus. De Maria nunquam satis. Por mais que falemos e estudemos sobre esta figura humana ímpar, nunca teremos feito o bastante. Por isso aqui o meu incentivo para que estudem Mariologia e sejam multiplicadores da sadia Mariologia, do sadio entendimento sobre o mistério que se encerra nesta mulher. Maria é nossa eterna inspiração, porque a primeira discípula do seu Senhor nos ensina a sermos também nós discípulos missionários de Jesus Cristo. Portanto, meu abraço, uma vez mais, meu incentivo. E Deus os abençoe, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bons estudos com tão qualificados professores. De Minas Gerais, um abraço a todos. Aproveitar, né, gente? Quando fala bonitinho assim, a gente vai aproveitar. Olha, gente, eu ali, voltou. Já estão todos aqui? Carla chegou? Fran chegou? Juliana? Ó, aqui, ó, uma mensagem de Dom Luiz Fernando, bispo de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. Envio de coração minha bênção episcopal ao Simpósio Internacional de Mariologia. Que Maria Santíssima seja mais conhecida, estudada, honrada e glorificada. Que este simpósio seja um sucesso e traga grandes benefícios ao conhecimento e devoção à Nossa Senhora.
Olha. Ah, sim, do nosso bispo, né, gente? Aproveitar, né? Cadê? Achei. Saúde e paz, é Dom Valmor, né? Caríssimo Alex, que é nosso parceiro. Daqui a pouco vocês vão conhecer mais sobre o Alex e a Carol. Abençoado dia, fecunda participação no simpósio mariológico. Infelizmente não estou em circunstâncias devido à saúde. Me possibilitem uma gravação, mas transmita minhas bênçãos, orações, acolhida na terra de nossa Mãe da Piedade. Bênçãos copiosas e até breve, se Deus quiser. Abraço amigo, Dom Valmor. Bispo titular de Cedamusa. Ah, sim. Dom Rifan? Isso foi o que eu coloquei agora. Dom Rifan também mandou. E é isso, graças a Deus, a Locus e a Mariologia, né, principalmente, tem sido conhecida, né? É uma graça de Deus. E onde vocês estiverem, que vocês também levem essa Mariologia sadia, né, que o senhor Bispo nos disse. Hoje é uma noite de muita festa, de muita emoção, de muita alegria. Muitos de vocês estavam aqui o ano passado assistindo tudo isso e hoje fazem parte, né, daqueles que vão receber o diploma, mas mais do que o diploma, né, fazem parte desse mundo mariológico, aceitaram a vocação mariológica e hoje fazem parte da família Locus Mariológicos. Entre lágrimas, né, entre suspiros de alegria, entre vitórias, entre saudades, entre tantas coisas, nós nos fizemos família, né? Sabemos a história de praticamente cada um, já passamos muita coisa juntos, né, Thelminha? Né? E todos vocês, Lu, e etc., todos nós fazemos parte uns das famílias dos outros. Dentro da Locus nós temos padrinhos de casamento, por exemplo, que é a Dina e esse meu senhor chiquérrimo, Sr. José Capelotti, acompanhado pela chiquérrima Dina, que vem sempre acompanhar a esposa, né, e que conheceu a Locus e se tornaram, né, nossos padrinhos de casamento. No meio de tudo isso, então, nós nos tornamos família. E vocês que estão aqui pela primeira vez, hoje, sejam muito bem-vindos à nossa família Locus Mariológicos. Daqui para frente não tem mais fuga, viu? Não tem como fugir, não tem como voltar atrás. Como diz Monsenhor Jonas Abib, o barco está em alto mar. Então, não dá mais para voltar. Ó, o Renan já vai cantar, claro. É linda. E então nós vamos para a nossa grande noite. O online já está aí, nos vendo? Pessoal, sejam muito bem-vindos também à nossa noite de gala da Locus Mariológicos. Isso mesmo, né? Vale a pena. Vamos bater palma, gente. Vocês estão muito... Isso mesmo. Só para vocês compreenderem, né, que noite é essa. Em 2021... 21, agosto, meio do ano, né, de 2021, iniciamos um projeto que nós já havíamos, a gente estava, né, trabalhando nele, e nós conseguimos iniciar um projeto chamado Stellarium Mariae, né, fruto de um trabalho acadêmico com esse título, onde trabalharíamos 12 estrelas, das estrelas, né, da coroa de Nossa Senhora. Cada estrela seria um módulo dentro de uma especialização com titulação italiana, dentro do Ministério de Pesquisa e Universidade da Itália, chamado MIUR, que é como se fosse um MEC da Itália. Né? Então, conseguimos, graças a Deus, entrar, né, dentro da parceria com o MIUR, através da Universidade Tor Vergata, na Itália, e começamos, do jeito que Deus quis, a nossa especialização. Né? Começamos, então, no meio do ano de 2021. Em 2022, tivemos o primeiro simpósio de Mariologia com o primeiro certificado de primeiro ano. Né? Depois, 2023, o segundo certificado. Fomos fazendo, né, por ano. E esse ano finalizamos, imaginem só
uma especialização de 3 anos. Não é para qualquer um, não. É quase mais do que um mestrado, né? E aqueles que vão estar aqui à frente são os finalistas e são os novos especialistas em Mariologia com titulação em Roma. Renan, nossa, chique. Só que eu tenho uma coisa para contar para vocês. A partir de setembro desse ano, a Locus Mariológicos também terá uma segunda titulação de pós-graduados no MEC Brasil. Viva! Isso mesmo. Deus esperou a gente terminar para começar a pós. Então, teremos 2 titulações ao final da pós-graduação. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso, não é dia para isso. Amanhã nós vamos explicar. Mas no final da pós-graduação, a pessoa vai sair com 2 títulos. Especialista pelo MIUR, Itália, e especialista pelo MEC Brasil, com nota 5 no MEC. Quando Deus faz, ele faz assim, completinho, né? Vocês duvidavam disso, gente? Tem que ser de jeito nenhum, né? Então, conseguimos com a graça de Deus, né? Com a graça de Deus e a providência de Nossa Senhora. No meio de vocês, temos alguns professores que já estão sabendo disso, mas vocês não sabem, vão saber depois, as surpresas, né? Temos outros, tem professores, inclusive, que nem sabem ainda, mas vão ser convidados. Ser convidados, mas depois que ele faz parte da família, né? Muniz Afonso, não tem o que fazer, né? E da Locus Mariológicos piorou, né? Então, amanhã eu vou falar sobre isso, sobre a pós-graduação, onde nós vamos abrir as inscrições amanhã, inclusive, primeiramente para vocês e para vocês. Se fechar as inscrições aqui, fechou. Nós não vamos divulgar pela internet, né? Teremos talvez, né, uma lista de espera, mas nós queremos ver se a gente fecha com vocês que são os realmente interessados em Mariologia. Não é verdade? Então tá bom. Deixamos isso para amanhã, porque a noite é de vocês. Então hoje nós teremos o diploma de especialização, com titulação pelo MIUR, de 19 pessoas aqui, que foram os finalistas. Temos mais, só que os restantes estão online, né? Os 19 estão presenciais. Os demais vão receber também, mas depois, tá bom? Então, 19 que estão aqui e outros que receberão a sua certificação de ano, tá bom? Que alguns de vocês estão aí já vão receber, ok? Aí vocês vão ver, né? Que tem uma diferença, assim, né? Do diploma, óbvio, né? Mas também tem que ter, né? Acha que... Peraí, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. É para dar um ânimo de chegar até o fim, né, gente? Ó, pessoal do ano vai receber um diploma bem bonito. Papel pergaminho, claro, né? Tudo perfeito. Mas o pessoal da especialização, assim, né, que finalizou, tem que chegar aqui, né, nesse diploma. Depois vocês vão ver por dentro. Hã? O que é? Não, o Renato tá pensando na mala. Deixa aqui, então. Leva debaixo do braço, não tem problema. E para nós darmos início, então, eu queria pedir uma música de fundo, aquela coisa assim, estilo top. Colação de grau, sabe aquela coisa? Colação de grau. Da novela. Nada de novela, não, pelo amor de Deus. Só se for Maria do Bairro. Ó. Ixi, do Ayrton Senna. Eu acho que nem tem direito autoral mais do Ayrton Senna, né? Então aquela roupa foi sempre Carruagem de Fogo. Tem que ser coisa que não pode cair no YouTube. Não pode ter direito autoral, senão o YouTube cai. Vamos sentar? Vamos começar? E para entregar o diploma desse ano passado quem entregou o certificado anual foi o nosso vice-presidente lá em Roma,
Dr. Hércole Amato, mas por questão de saúde dos pais dele, ele não pôde estar conosco esse ano, mas ano que vem, com a graça de Deus, estará ele e sua família. Mas esse ano Deus preparou a cara dele. Os 2 mariólogos de Portugal para entregar para vocês. Diretamente de Fátima, da Diocese de Beja. Tô certo? Senhor Padre João Paulo Quelhas. E o senhor doutor professor Daniel Afonso. E aí eu gostaria de pedir para alguém tirar foto. O Alex vai tirar. Tem que ter um celular top, gente. Essas horas eu vou ter que falar a verdade. Também. O Frei Cid, a gente contratou ele, esqueci. Aqui é assim, gente, entrou para a família, tira foto, faz palestra. Lá faz tudo. Isso mesmo. Então nós vamos começar. Só que a gente tem que entregar para o padre, ele que vai entregar, né? Mas para saber quem é? Você que vai dar o abraço e já entrega para o padre. Eu sei. Não, você vai ter que entregar, abrir para mim mesmo. Certo. Podemos começar? Todos prontos? Gente, mas é assim, são muitos, eu sei. Mas tem que ter palma do começo ao fim. A mesma palma para o primeiro tem que ter para o último, combinado? Diploma de especialização. Eu falo alto. Diploma de especialização do especialista Padre Bruno Aristides Martins. Para tirar a foto assim, né? Ele vem aí, padre. Para tirar a foto no meio. Obrigado. A foto vocês 3. Sem palmas, Daniel, só para foto. Convidamos Eison. Convidamos para receber o diploma de especialista a senhora professora também do curso de pós-graduação futuro, doutora Carla da Silva. Deixa lá. Não, meu filho. É. Professora doutora da PUC São Paulo. Quando entra, ninguém conta o que é, né? Quando sai, a gente vai descobrindo. Que o leigo é monsenhor, que a leiga é doutora. Convidamos a especialista Daniela Luiza de Paula. Cadê, Dani? Não, ela veio. Estava. Depois a gente entrega para ela. Acontece. Convidamos aquele que era leigo, mas descobrimos ser monsenhor. Professor da pós-graduação futura, Monsenhor Edmilson José Zanin.
Convidamos, já para ir se preparando, a especialista Eliara Marli Rosa. Muito chique. Muito chique. Convidamos para já ir se aproximando a futura professora da pós-graduação, a especialista Fernanda Ribeiro Batista. Olha lá. Convidamos a nossa queridíssima, também futura professora da pós-graduação, a especialista, já pós-graduada em Mariologia, Francisca Lúcia de Macedo. Lá em Portugal é assim também? Bem animado? O padre falou assim, Brasil. Isso mesmo. Convidamos para já ir se aproximando a futura professora. Olha só, são poucas disciplinas, né? A futura professora da Locus Mariológicos, senhora doutora médica Juliana de Alexandria Fernandes. Cadê a música, gente? Acabou a música para a doutora. Nas horas vagas, hora de Mariologia. Não pode sem música. Convidamos para já ir se aproximando nossa querida Lucilene Aparecida de Sales. Toda na sua beca, nossa, pérolas no pescoço. Convidamos nossa querida, que ultrapassou os seus medos de apresentação, se saiu muitíssimo bem, sempre acompanhada do seu esposo Gilmar, Maria Cristina Farias de Jesus. Só queria dizer que ela teve nota máxima em 3 anos. É raro, mas acontece. Convidamos nossa futura professora, mestra, que também ninguém sabe, né? Nós temos muitos mestres e muitos doutores, também já pós-graduada em Mariologia, a senhora Marilene Santos de Oliveira Araújo.
diretamente de Ilhéus, na Bahia. Qual é? Viva! Convidamos para já ir se aproximando a mais badalada de toda a Locus Mariológicos, que tem um paparazzi exclusivo para ela, que ela sempre traz um fotógrafo particular, porque é muito famosa. Na sua grande estatura, vai nos presentear com a sua presença. Com vocês, Orlandina Mazon Capelotti. Dina! Convidamos um dos futuros professores também da Locus Mariológicos, que também nos presenteará com a sua grande estatura e graça, o senhor advogado, que muito nos ensinou todos esses anos, e que eu acredito que todos amam muito. Com vocês, Renan II. É assim. De Pinheiro e Pereira. Príncipe. Como é que agora mais parece? Dá um jeito, né? Convidamos nossa querida, maravilhosa, direto de Franca, São Paulo, uma mãe para nós, Roseli Aparecida Leite de Freitas. Ela sabe. Convidamos esse também a gente ama. Esse ele é diferente. Também na sua grande estatura. Não sabemos se vem da Indonésia, se vem do Pará. Não sabemos de onde ele vem, se é índio. Enculturado a gente sabe que ele é. Com vocês, o nosso querido Padre Ceucílios Ryunuga. Seguimos. Professora. Aqui. Rapaz, agora... Oh. E uma mineira muito querida que nós conhecemos esse ano. Conhecemos pessoalmente esse ano, mora aqui pertinho de nós. Com vocês, aquela que fala tiquinho, eu acho. Sônia Bonfim Soares.
Enquanto a Sônia vem, eu queria pedir para a Viviane vir aqui, fazendo favor. Convidamos uma pessoa que nós também temos um amor muito grande. Já fez aulas Ela é do Sul, já fez aula direto do Haiti, fez perfume para nós. Do Haiti mesmo, né? É do Haiti? Mas é branca como a neve. Com vocês, nossa irmã querida, irmã Isabete da Alfarra. Uhul! Com vocês, direto de Jampa, arrasando com seu look maravilhoso, a fiel professora da pós-graduação, professora mestra e agora especialista em Mariologia, Thelma Sueli de Oliveira Porto. Agora não tem. Agora. E para finalizar a parte de diploma, para depois a gente ir para os certificados de ano, essa aqui também merece muito. Doutora em relações, tudo, relações de tudo. Agora nem sei se é pública, se é internacional, o que que é. Mestre em História. Tô certa? Mestre em História, estudada. Professora em umas 3 faculdades, universidades, UNB, etc. É só assim, coisa grande, nata. E vai ser a maior especialista sobre o rosário que um dia alguém já viu. Com vocês, professora doutora Tereza Cristina Nascimento França. Nossa professora de teologia patrística na Mariologia. Viva Tereza! Obrigado. Ela vai ter que falar de 5 séculos em 2 semanas. Mas é assim mesmo. Agora nós vamos para os nossos diplomas de ano. Quero convidar aqui nossa queridíssima, que trabalhou conosco desde o primeiro dia aqui, foi contratada de graça. A senhora está super chique. Carla Regina Miranda César Pereira. Aí ela pega. Daniel, aí você entrega isso aqui para ela. Por dentro? Tem que ser fora. É, para tirar a foto. Para foto. Depois vai ter as fotos oficiais, aí vocês pegam. Já pode ir se aproximando, nossa querida, que passou muitos maus bocados para chegar até aqui, mas teve coragem de continuar. Com vocês, Gilcineia Moura de Paula. Trabalhada no Pink. Passou praticamente 48 horas no aeroporto para vir para cá. Cadê meu marido? Ah, tá certo.
Essa música não é muito cristã, mas tudo bem, a gente gosta do ritmo. A gente gosta do ritmo. Aqui tem que ser assim, tem que saber de tudo um pouco. Convido para já ir se aproximando aquela que tem os grisalhos mais chiques do mundo, que combina com seus olhos azuis, verdes, talvez. Diretamente de Contagem para Belo Horizonte, Regina Moraes Borges. Ó, pessoal que está pegando agora os certificados, não esqueçam do seu envelope. Não esquece o envelope. Diretamente do Rio de Janeiro, ela puxa o S. Ela é da Barra. Descobri hoje, achei chiquérrimo. Já disse que podemos ir para lá descansar, amei. Com vocês, Kátia Perobelli da Rosa. Agora vai ser os dois. E agora, como Santa Zélia Martã e São Luís, temos um casal de futuros especialistas em Mariologia. Quero convidar aqui o nutrólogo mais católico e mariólogo do Brasil e do mundo, aquele que o seu TCC será sobre as comidas da época de Nossa Senhora, e com você, sua excelentíssima esposa, direto de Brasília, Ricardo Barbosa de Carvalho e Daniela Alves Guimarães de Carvalho, o nosso casal 20. Agora é salva de palmas em dobro. Aqui, o saquinho, só para não sujar, ó. Alguém esqueceu? Saco de viagem. Saco de viagem. Quantas horas? São 8. Encerramos a primeira parte da nossa noite, dando uma salva de palmas a todos os especialistas e quase especialistas da Locus Mariológicos. Não pensem que parou por aí, hein? Não dá para sair mais. Amanhã nós vamos contar para vocês os futuros projetos da vida de vocês, tá bom? Da vida de vocês. Hoje não, hoje é festa. Mas antes da nossa festa, tem um online também, né? Pessoal que está no online, Irmã Maria Vitória, quem mais, hein? Muita gente. Luana, a outra Luana, as duas Luanas. Luana está grávida, a outra Luana está grávida. Todas as pessoas que estão conosco no online, o Alessandro, o Fabrício, que vai formar e vai ser professor também, né, da Locus, na parte de doutrina social. Nós teremos uma disciplina na pós-graduação, Mariologia Social Católica. Ó, fica a dica, católica. Vamos ter tudo isso dentro da nossa pós, que amanhã eu vou contar para vocês. E vocês do online vão receber aqueles que, né, vão receber o certificado e também o diploma, ainda vão receber nas próximas semanas. Na próxima semana a gente vai conversar com vocês, tá bom? Da forma como vocês vão receber. Agora, para finalizar essa primeira parte da nossa noite, eu queria, agora
Prestem bem atenção. O microfone vai para vocês. Para aqueles que querem dar algum testemunho, né? Mas o testemunho tem tempo. 3 minutos, no máximo. Tá bom? Combinado? Combinado. Porque senão não dá tempo, né? Então, se alguém quiser dar... Pode, se os dois quiserem se assentar. Obrigado, a salva de palmas para os nossos mariólogos. Aqueles que querem dar um testemunho, talvez, dentro dos nossos simpósios, a gente já escutou alguns testemunhos nesse sentido, de que veio para o simpósio pensando que era algo, saiu daqui totalmente diferente, né, para o bem, se Deus quiser. Mas eu gostaria de ouvir principalmente os finalistas. Não precisa todo mundo falar se vocês não quiserem, mas o nosso testemunho, ele gera vida. E gera vida naqueles que estão chegando, né? Então, vocês que têm vocação mariológica, que estão saindo agora como especialistas, nós queríamos ouvir o testemunho de vocês. Mas o que é para falar aqui? Qual o rumo? O que a mariologia fez na vida de vocês? Né? Se transformou, se foi só um estudo, uma especialização como qualquer outra, mas onde a mariologia... o que a mariologia fez na vida de vocês. Eu queria escutar pelo menos de umas 5 pessoas. Pode ser? Quem quer falar, levanta a mão. Obrigada. Padre João Paulo vai falar. Roseli, pode começar. Deixa eu só perguntar, quem quer falar? Quem está levantando o braço? Fala o nome. Eu não enxergo. É a Marilene, a Rose, a Lu... o Padre Cecílio eu gosto de escutar. Renan, você não vai falar? Oi, meus amigos, que alegria, né? Poder chegar aqui. Quero dizer para vocês que Maria tem um carinho todo especial para comigo. Eu tive todas as dificuldades durante esses 3 anos. Né? Passei por muitos perrengues, primeiro trabalhando no horário das aulas, assistindo às aulas fora do período, né? Sábado à tarde. Mas cada dia que eu assistia a aula, o meu coração ardia. Eu tinha vontade de mais e mais. E eu vim no caminho para cá pensando... Jesus precisa fazer uma outra obra, porque parar eu não vou. Né? Verdadeiramente, Maria acolheu o meu coração. Eu tive muita identidade com a Locus, com o professor Daniel, com a professora Carol. Eu não gosto de meias palavras, né? E o professor é muito em cima das coisas, ele dá muita credibilidade para a gente. Então, isso conquista qualquer um. Né? Então, eu quero agradecer, né, assim, do fundo do meu coração, por todo o saber que o Senhor passou para cada um de nós. E nós não sabemos, nós vamos embora e o Senhor vai nos oferecer uma missão, com certeza. Né? E nós aprendemos que essa missão é Fiat, eis-me aqui. Marilene. Esse é um momento de muito amor. E eu encontrei na Mariologia o amor que eu buscava. O amor divino. Eu encontrei na Mariologia. Um dia eu pedi a Nossa Senhora que eu queria aprender mais sobre ela. Porque as pessoas perguntavam sobre Nossa Senhora e eu não sabia falar sobre ela. E ela me mostrou uma pós-graduação, onde eu conheci Carol. E através de Carol, eu conheci a Locus. Ela não me deixou lá. Ela fez com que eu continuasse esse caminho na busca do amor maior. E digo para todos vocês, façam, estudem. Quer ficar mais próximo de Jesus? Busque Nossa Senhora, busque sua mãe.
falar de seus filhos? Representando o norte do Brasil. Ele representa vários lugares. Realmente, essa é uma família acadêmica de sangue já, é? A partir daquele momento, quando o Dom Vilmar Santin colocou o convite para participar do curso, que no início foi do Pontifício, é? E a partir daí, Nossa Senhora já colocou um grito devagar, suave, vai conhecer mais, porque eu sei que tu tá com pouco conhecimento sobre mim. É realmente isso. E todo dia, todo mês, todo ano, os 2 professores e depois mais colaboradores encheram essa cabeça e esse coração com conhecimento da Mariologia. Até no fim, ela me mostrou o caminho. Como tu está com indígena, eu sou de Guadalupe, que cuida dos indígenas. Então, com indígena e comigo, vai dar certo para a sua missão. Então, obrigado demais. Bem haja. E assim, vale a pena. O outro padre, se ele chegar, ele já está querendo também. Eu provoquei ele para participar aqui, porque como Louco está conseguindo essa pós-graduação, daria a possibilidade para os nossos confrades da Indonésia que querem estudar mais para essa parte. Eu espero que isso vai ser uma boa notícia para a congregação também. E assim nós vamos fazer alguma coisa por aqui. Obrigado. Tinha mais alguém de trás? A irmã Elizabeth? Olha. Toda a gratidão a Locus por ter nos ajudado a conhecer mais a Mãe de Deus, nossa Mãe. Eu percebo que o quanto eu preciso estar na Escola de Maria para aprender com ela a ser mãe espiritual nesse caminho antropológico de ajudar as pessoas a crescer no amor e caminhar juntos em sinodalidade, nessa reforma que tanto o Papa nos pede. E tudo que eu fui aprendendo com Maria me ajudou a ser uma consagrada mais humana ainda e mais livre para amar e servir. E aprender e ensinar com Maria, né? Aprender ensinando e ensinar aprendendo. É um caminho de humanização que me ajuda a ser mais consagrada e mais feliz ainda. Eu agradeço muito a Locus que, depois de tantos anos de vida missionária, eu voltar fora do Brasil, voltando para o Brasil, eu encontrei com a pandemia esse caminho novo e caminho que me ensina a crescer no amor. Muito obrigada aos professores, muito obrigada aos colegas. E aqui estamos como consagrada para poder continuar ajudando e servir Maria na Locus. Olha, gente, doutora Carla. Esbanjando beleza. Bom, assim como a Marilene, também eu pedi, num momento muito complicado da minha vida, de luto, eu também pedi a Nossa Senhora que ela me colocasse num lugar onde eu pudesse aprender mais sobre ela, e não só aprender,
mas também poder passar para as outras pessoas. Encontrar a Locus na pandemia, no isolamento, onde todo mundo estava se isolando, eu encontrei uma família. Uma família que eu levo para o meu coração. Mas eu não só encontrei uma família, né? Eu não só estudei sobre a Virgem Maria. Eu recebi a Virgem Maria na minha casa, né? E hoje a Guadalupe está em casa, está na capela. E a Guadalupe não só é uma obra de arte, é muito mais do que uma obra de arte. Todas as pessoas que olham para ela sentem exatamente o amor de Nossa Senhora, sente-se abraçado. Então, a Mariologia, por meio da Locus, possibilitou a transformação da minha vida, da minha família e de todas as pessoas que vão até a capela da Guadalupe e a olham. Então, eu sou grata. Lembra que a gente chorou no telefone junto? Bom, né? Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, por estar aqui, por vocês estarem aqui. E mais que isso, né? Eu agradeço a Virgem Maria, porque ela cuida de cada um de nós. Então, muito obrigada. Já que vocês insistem. Não, é só o seguinte. A história como eu entrei na Locus, muita gente sabe, foi na época da pandemia. Eu vi o Daniel falando no curso no perfil dele. Eu pensei, por que não? Eu sempre quis, eu sou devoto de Nossa Senhora desde criancinha, desde aquele longínquo dia que a Virgem Peregrina de Fátima fez uma visita à minha cidade. Eu tinha quase 6 anos. Já li muito, já escrevi sobre ela, mas eu queria aprofundar alguma coisa. E foi muito marcante para mim, porque conheci muita coisa, foi ponto de partida para outras coisas, para outros projetos. Foi algo que eu precisava num momento difícil da minha vida. Quase todos vocês sabem que naquela época minha mãe estava já caminhando para o fim e ela faleceu durante o período que eu já estava na Locus. E também foi maravilhoso por todas as pessoas que eu conheci. Muitas eu quero levar para a vida inteira. Assim, eu tenho consciência que para mim esse é um ponto de partida. Eu só espero saber trilhar esse caminho. Olha que tem gente que eu quero ouvir ainda. Para eu não ter que falar o nome. Dina, todo mundo quer ouvir, né? Isso é óbvio. O seu José Capelotti está até de gravata. A Lu, realmente. Mas é humilde, fica aí, né? Escondida, no escondimento, como Nossa Senhora. Bem, a minha entrada na Locus foi meio diferente de todo mundo que está falando aqui. Eu inventei de fazer um curso de teologia. E aí eu conheci uma pessoa que me apresentou a Locus, a Magna. Né? A Magna comentou comigo e eu achei interessante. Né? E por curiosidade, eu entrei na Locus. E aí eu pus o pezinho na Locus e estou aqui. Né? Estou aqui até agora. E foi aquilo que alguns ouviram eu comentando hoje. Era, para mim, eu comentei com a Carol também na época, já o ano passado, acho que alguns já ouviram, que para mim era estranho falar, né? Escrava do Senhor. E hoje eu sou escrava de Maria com um sorriso, com uma alegria assim, fantástica. Tá? E eu sei que eu quero mais alguma coisa, eu ainda não consegui descobrir o que é, mas eu quero continuar nesse caminho. Né? Então, assim, é bom estudar, é bom estudar.
Até a gente estava comentando, gente, os novos que estão chegando aqui, tá? A gente fala assim, eu vou para a escola, vou fazer um curso, não vou ter prova, não ter... Tem prova, tem exame, tem prova, tem trabalhos. Mas eu já contei. Agora eu já contei, eu sou assim. Então, mas é assim, ó, existe uma família para te dar apoio. Poxa, você tem dúvida na pergunta 2? Pergunta para o colega do lado. Não é cola, gente. É uma consulta. Não, entendeu? Não é assim. Família... Não, gente, é uma discussão. Sério, gente, sério. Porque, às vezes, o professor fala alguma coisa e o não entende, certo? Então, o outro amigo vai te ajudar. E assim a gente cresce como família. Aqui nós não estamos numa competição de quem vai chegar primeiro nos braços de Maria ou não. Nós vamos chegar juntos. Se a gente se ajudar, vamos chegar juntos. E eu quero chegar com vocês dois, que já mostraram o caminho para a gente, quer dizer, estão mostrando o caminho para a gente, e quem sabe um dia, né, eu também esteja lá com vocês. Eu gosto assim. Dina? Dina. Ó, o paparazzi dela já tá pronto. Então, eu estou aqui para agradecer a Deus. Ele, né, que me sustenta, o Espírito Santo que me ilumina, e também a minha família, ao José Capelotti, com quem este ano, dia 28 de setembro, eu celebro as bodas de ouro com ele. Uhul! Então, isso é um motivo assim, de muita alegria para mim, ter uma pessoa assim ao meu lado que pudesse me incentivar nos momentos até que eu achava um pouco difícil continuar os estudos. Porque todo mundo sabe que estudar dói, né, professor? Dói, né? Mas é bom. Dói, mas a gente cresce. E eu vejo em mim que eu cresci muito espiritualmente. Eu cresci no grande amor a Nossa Senhora, a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo, que foi esse trabalho que me foi dado, né, no trabalho de conclusão de curso, que fez com que realmente eu crescesse bastante. Eu agradeço ao professor Daniel, a Carol e a todos os meus amigos que eu fiz com muito amor. E todos são muito especiais para mim. E vou trazer assim, guardar dentro do meu coração para sempre. Muito obrigada. $50 anos de vídeo. Olha, gente. É lindo. Próximo. Para eu não ter que falar nomes. Maria Cristina. Gente, é a formatura de vocês. É agora ou nunca. Tereza já vai preparando, tá olhando para o lado, fingindo que não é com ela. Eu também conheci a Locus, eu estava fazendo o curso de teologia para leigos. Foram 4 anos de curso. E eu sempre quis conhecer mais sobre Maria. Então, abriu um curso em separado do curso de teologia, com um padre Cláudio Scherer, e ele pegou Covid. Ele pegou Covid, ficou internado bastante tempo, quase 3 meses. Então, um colega que tinha feito o primeiro curso, que era lá do Vaticano, né, professor? Ele me mostrou a Locus.
E aí eu gostei, comecei a fazer, adorei. Eu tenho muito também a agradecer a Deus. Foram momentos difíceis também que nós passamos. Eu perdi um primo na pandemia. Meu pai pegou Covid, mas graças a Deus ainda está aí com a gente. Um pouco de dificuldade, mas está. Então foi uma época muito difícil. Mas eu agradeço a Deus, agradeço a Nossa Senhora, que eu sempre recorro a ela em tudo, a minha família e também a meu marido, como seu capelote, ele me acompanha em tudo, me dá muita força também. Se não fosse ele, talvez eu não estaria aqui, porque eu sou medrosa, como disse a minha querida professora, que eu amo de paixão. Então, ele me dá muita força e eu só tenho a agradecer. Agradecer a Locus, agradecer aos colegas que também me deram muita força hoje, tanto ano passado também, me deram muita força para eu fazer aqui a apresentação, né? Então, agradeço a todos vocês são minha família também, e a todos, o professor e a professora. Obrigada. Senhora França. A doutora das relações de tudo. Exteriores, interiores, públicas, privadas, estatais, desestatais. Boa noite. Como eu vim parar na Locus, né? Isso eu devo ao meu irmão. Como eu tenho um irmão capuchinho, que um dia me mandou um link de um curso, que ele sabe que eu estou sempre interessada em aprender. Aí chegou o link para um curso de uma faculdade que eu nunca tinha ouvido falar, de um curso que eu nunca tinha ouvido falar. Mas aí eu, curiosa, cliquei no link, olhei lá, cultura de Mariologia, gostei. Entendeu? Aí eu olhei assim, não vou me aceitar, 50 vagas, eu olhei para o meu currículo, tinha que mandar o currículo, danou-se. Meu currículo só tinha guerra. Putz! História das relações internacionais. Ou seja, eu sempre estudei guerra para entender a paz, olha só. Aí mandei, mas sabe quando você manda sem esperança nenhuma e tal? O Ricardo também mandou. E aí, de repente, para minha surpresa, eu fui selecionada e ele não. Até hoje eu não entendi isso. Eles barraram meu irmão. Barraram meu irmão. E assim começou. No primeiro ano, para mim, foi muito difícil, porque eu tive burnout e eu estava saindo de uma série de problemas. Eu sou operada da coluna, né? Quem me conhece sabe que eu tenho alguns problemas pesados. Então, foi muito difícil. Primeiro, Daniel falava, eu não entendia nada, não o sotaque, mas assim, metodologia, sabe? Então, eu levei assim 1 ano e pouco para poder, sabe, captar o que ele captar do que ele estava falando. Então, assim, quem é das antigas vai lembrar que ele pediu um artigo, lembram? Nossa, eu cheguei a mandar um e-mail para o Daniel falando assim, Daniel, não vou conseguir escrever e tal, porque eu estava, né, burnout e tal. Resposta do Daniel, Ave Maria, só. Aí, o que ele quer dizer com isso? Eu vou ter mais prazo? Não vou ter mais prazo? Aí fiquei lá em parafuso em casa, alguma coisa assim, né? Entendeu? Então, assim, aí foi devagar, aí a coisa foi começando a me envolver. Aí um dia ele me pergunta o que eu achava de estudar o rosário. Curiosidade matou o gato, né? Resultado. Estou eu aqui 1 ano depois, totalmente envolvida com o rosário. E apesar dele ter feito cobrança achando que eu ia fazer o rosário em 6 meses, coitado. Tadinho, sonhador, né? Tereza, eu vou empaginar e no Natal. Eu falei, vai empaginar. Não vou conseguir. Mas o que tem por trás dessa minha experiência que eu quero passar para vocês? O improvável torna-se provável na mão de Deus. Porque, assim, eu tenho muitas pequenas coisas na minha vida, no meu caminhar, né?
que nunca me afastaram da mãe, que eu tenho carinhosamente o hábito de chamar de amada mãe. Né? É minha amada mãe. É a minha mãe número 1, que eu falo para minha mãe que ela é a número 2. Minha madrinha, número 3. Minha tia, número 4. Eu tenho 4 mães, olha que benção. Né? Mas a Mãe Maria é a amada mãe. E eu nunca pensei que ela me considerasse capaz de, ou me capacitasse, né, de tentar estudar algo que para ela é tão fulcral, né? E tem dias que eu não consigo não, gente. Tem dias que eu acho que eu não tenho capacidade, aí é quando eu paro assim e viro para Jesus e falo, olha, o livro é sobre sua mãe e minha também que você me deu. Né? Me ajuda, aí, por incrível que pareça, sabe, a mente melhora, os caminhos abrem, e aí eu vou aprendendo, então é por aí. Aquele que acha que não é capaz, a mãe capacita. Por quê? Porque ela quer que todos nós estejamos no caminho do filho. Então, através do meu irmão Capuchinho, que como eu comentava com o Frei Sidney, né, ele, meu irmão por tabela, irmão de Capuchinho, né? Então, a gente vai se aproximando. E a Locus é isso. A Locus, ela vai dar a você a capacidade, os instrumentos, e você vai desenvolver a sua capacidade, devagar e sempre. Então, assim, por mais que pareçam, às vezes, enigmáticas os textos, as leituras, né? Os caminhos, eles irão se abrir, ok? Venham para Locus. Aí um dia... PS. Aí um dia, a professora Caroline, essa que está atrás de mim, vira assim e fala assim, Tereza, venha dar aula na Locus. Aí, oi? Ela só me deu 2 semanas para estudar 5 séculos. Eu ainda estou processando isso. Mãe da Maria Antônia. É assim. Bem-vinda a Locus. Olha, para a gente encerrar, eu queria ouvir pelo menos um participante que não são dos diplomados, né, ou cultores de Mariologia, algum participante. Ah lá, quem? O nutrólogo. Essa vergonha da gente. Não, a gente combinou. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu não sou nutrólogo. É um pouquinho mais complicado. Eu sou enogastrólogo. É porque o nutrólogo tem mais a ver com a questão dos nutricionistas mesmo. É um médico, né? Então, embora esse nome bonito, enogastrólogo aí, ele tem logo no final, e tem gente que acha que eu entendo de estômago. Mas eu sou só apenas uma pessoa que estuda a alimentação desde a origem, que para mim foi uma graça muito grande o convite do Daniel e da Carol para eu entender a origem da alimentação de Jesus. Isso foi um desafio que, quando me veio, eu tremi muito. Depois eu fiquei preocupado, eu aceito, não aceito. Aí alguém, com um assunto que não tinha absolutamente nada a ver com isso, falou, Nossa Senhora só pede coisa difícil. E nem era para mim. Aí eu olhei assim, escutei alguém falando, eu falei, tudo bem, mãe, já entendi. É nóis. Então, a minha história com a Locus, minha e da Dani, porque eu não sou sem a Dani. Não existe há muito tempo não existe isso e eu não consigo mensurar mais isso. Então eu digo que a nossa história com a Locus, ela nasce de um convite, eu acho que por rede social, alguma coisa assim. Vamos ver quadros. A Dani sabe que eu sou apaixonado com arte e a gente foi ver esses belos quadros que estão atrás de vocês aí. Quando eu cheguei lá, um professor português, que eu não entendia quase nada que ele falava, mas a gente recebeu um convite para ir num simpósio como esse que vocês estão aqui. E aí acabou. A gente foi laçado, como a Carol fala, você entra na Locus, você não quer mais sair. A gente passou por situações complicadas, que não vem ao caso dizer. Nesse meio
nesse tempo de Locus, para vocês terem uma ideia, eu fechei 3 empresas, né? Mas eu percebi que o meu caminho era preciso fazer isso, né? Como eu falei, eu sou um historiador da gastronomia, eu formo chefes de cozinha, e se Deus quiser e Nossa Senhora permitir, eu vou ter a honra de escrever um livro sobre a gastronomia de Maria e o que ela servia para nosso Senhor Jesus Cristo. Uma semana de aula prática para ensinar a mulherada, e os homens também que quiserem, a cozinhar. Ó, na minha cabeça, talvez eu faça o primeiro trabalho com comida, né? Que vocês vão ouvir a história e vão comer um pouquinho, né? Legal, né? Aí sim. O pessoal já está querendo onde que faz a inscrição, pode já, né? Já tem muita gente inscrita. É um curso já está feito. Já é curso. O livro vem por acréscimo, é curso. Amém. Deixa eu só perguntar como que tá lá de fora. Queria saber como que tá lá de fora, porque eu não quero que ninguém saia. Eu não quero que ninguém saia se não estiver tudo pronto. Com a bateria também daquela coisa que toca. A bateria deu certo? A bateria deu certo? Confirma para mim, por favor. Não, é a bateria de outra coisa. É os dadinhos de tapioca para saber se estão quentes. Para coisar o negócio. É coisar o negócio que coisou. E todo mundo entende. Hã? Hã? Mantém, o pessoal do online vai vendo a verdade por trás das câmeras. E o pessoal do YouTube é o seguinte. Amanhã, então, nós vamos apresentar para vocês a proposta da pós-graduação. E eu queria pedir para vocês que estão online, vocês que estão presencial já é óbvio, mas vocês que estão no online, essa noite vocês vão rezar e pedir a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, se é vontade, né, de Deus, para que você faça parte também dessa pós-graduação. Ai, meu Deus do céu, não sei quanto que é, como que é. Calma, gente, isso aí a gente vê depois. Mas o importante é o sim. O sim, porque depois Deus providencia tudo que é necessário. Estou brincando? Estou mentindo? Deus providencia todo o necessário. Então, rezem e peçam a Deus para que Ele providencie tudo. Ó, espera a bateria. Temos mais ou menos uns 10 minutinhos. Vocês não podem sair, combinado? Então, eu queria saber se mais alguém... Só um minutinho, Lu. Se mais alguém que veio pela primeira vez, que não é cultor de Mariologia, se queria falar. Ó. Obrigada, Carol. Oi, gente, meu nome é Sandra, né? Por que Mariologia? Bom, a primeira coisa é quem sou eu e o que eu faço. Quem sou eu? Eu sou Sandra, adoro a vida, moro em Santa Luzia, nasci em Teófilo Otoni, Minas Gerais. Mineira, uai, adoro um pão de queijo. Quando eu era pequenininha, eu coroava Nossa Senhora. Cantava, adorava cantar. E aí eu cresci e queria saber quem é Nossa Senhora, né? Aí eu comecei a viver a Nossa Senhora. Como? Por meio dos meus estudos, não vou falar currículo meu, tá, gente? Mas eu vim da PUC Minas e sou mestra em Ciências da Religião. E estudei Nossa Senhora do Rosário, da comunidade quilombola de Pinhões. E eu sou amiga das freiras do mosteiro de Nossa Senhora Imaculada Conceição. São as minhas amigas. Aí veio o meu interesse
em estudar a Mariologia. Como que eu conheci a Logos? Com muita desconfiança. Muita desconfiança. A minha irmã chegou em casa e falou assim: ô Sandra, a Arquidiocese de Belo Horizonte parece que está tendo um simpósio do seu interesse. Aí ela falou assim: Mariologia, eu estou dentro. Aí eu entrei em contato e aqui estou. Gostei muito da participação de todos vocês, né? E aí eu pretendo... E eu estou fazendo disciplina isolada na faculdade jesuíta, né? Dentro de teologia sistemática. E é interessante também tudo. Não sei se eu vou para o doutorado, mas eu gosto mesmo, eu sinto essa satisfação muito grande de estudar sobre Maria, né, a nossa mãe, e tem as minhas razões. Como disse, né? Existem razões que a própria razão desconhece, né? E com certeza eu tenho, como diz, muita fé em Deus, não um Deus distante, um Deus que está longe de nós, mas aquele Deus presente, sorriso de uma criança, né? Numa flor que desabrocha. Ou seja, Deus está presente em tudo. E, claro, Maria também, né? Porque eles estão no relacional. Falar de Deus é falar de Maria, falar de Jesus é falar do Espírito Santo. Então é isso, gente. Aí eu espero conhecer um pouquinho mais a Logos, né? Então é isso. Um grande abraço para vocês e muito obrigada por me permitirem estar aqui com vocês. Muito obrigada por tudo, aos professores. Muito obrigada, Carol. Obrigada a nós. Olha, gente, eu virei santa. Mas aqui, gente. Tem. Já está pronto? Já está pronto. Uma música que todo mundo conhece. Já entraram lá com essa música. Queria que filmasse. Sim. Pessoal, seguinte, online. Nós vamos encerrar aqui para daqui a pouco voltarmos com vocês diretamente ali, né, de fora. Tá bom? Então, pessoal do online, nós vamos desligar e daqui a pouquinho nós mandamos um novo link para vocês acederem, tá bom? Até daqui a pouco, se Deus quiser. E agora voltamos para cá. Muito chique, né? Me sentindo uma âncora da TV Logos. Estão preparados? Quem é que estará conosco lá de fora, só para vocês terem uma ideia, né? Alguém aqui já ouviu falar da Laura Salvador? Eu falei, né? Inclusive, eu e o